Um objetivo, uma missão da área de trade marketing é a palavra sellout. Se o trade marketing conseguir, no final do dia, com todas as ferramentas que ele pode ter, ajudar a melhorar o sellout é um indicador que mede o sucesso do que o cliente conseguiu, né, o shopper adquirir aquilo que ele buscava, no varejo que ele foi, então a relação da indústria no varejo e, consequentemente, da indústria com o fim da sua cadeia de produto. Quando a gente te diz como você tá, que é uma fotografia que a gente fazia né, com a chamada ali inspeção, auditoria e tudo mais, é uma chance de te dizer na onde você falta melhorar, daquilo que você sabe fazer. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Video Talks e hoje o assunto é Trade Marketing e execução de loja perfeita. E eu estou aqui ao lado do meu grande amigo Fábio Akayaba, talvez um dos maiores especialistas nessa área no Brasil. Enfim, consultor, mentor, executivo, palestrante, o cara sabe muito e vai ser uma grande aula para todos nós aqui hoje nesse episódio. Fábio, obrigado pela tua presença com a gente, cara. Marcão, obrigado, é muito legal poder estar aqui, parabéns por esses 15 anos de VID, sem dúvida é uma história, né? E eu acho que a gente tem muita coisa nessa história, né? Então a gente teve possibilidades, né, de desenvolver coisas sempre focado de como a gente pode estar com uma execução ali alinhada, né, com capacidade clara e visibilidade do que a gente pode melhorar. E acho que essa experiência foi muito bacana, né? Desafiadora. Exato. Né? Acho que deixou todo mundo aí um pouco de cabelo em pé, mas foi muito gratificante. Acho que é muito gratificante. Então, parabéns aí por esses 15 anos e pelo sucesso que vocês conquistaram até aqui. Obrigado, Fábio. Só foi possível porque tivemos oportunidades e a presença de executivos como vocês, que sem dúvida nenhuma nos inspiraram a chegar até aqui. Não tenha dúvida disso, cara. Fábio, eu queria começar, enfim, apresentando você para a turma que vai nos assistir. Você pode contar um pouco da tua carreira, enfim, só para a gente ter aqui um ponto de partida. Tá bom, tentar assim rápido, né? Eu tenho 15 anos de passagem pela indústria, já passei pela Sadia, Vigor, JBS, pela Seara. Tive também empresa de consultoria e também agências de comunicação. E hoje, né, eu estou na SA Varejo, né, junto com a SA Internacional, onde a gente faz as missões para poder levar os executivos do varejo, da indústria, para visitar as principais feiras, mas também outras missões para estudar em universidades. A gente tem missões para os Estados Unidos, missões para a Europa, em Portugal, onde a gente tem temas e cursos que a gente desenvolveu junto com as universidades, para que eles possam estudar e também visitar, né, as redes locais para ter benchmarks. E claro, com uma tradução sempre muito de o que é aplicável para cá, para que eu acho que a gente consiga de cada vez mais continuar ajudando, né, o segmento a se desenvolver. O varejo é muito dinâmico, o brasileiro acho que tem essa característica, essa cultura, né, de querer estar sempre melhorando. Acho que a competitividade faz isso. E eu brinco que, olhando bastante segmentos lá fora, a não concentração que a gente tem aqui no varejo, né, onde a gente tem uma densidade muito grande das redes regionais e do médio e do pequeno varejo, faz com que cada vez mais a gente precise, né, buscar soluções diferentes, estar sempre atento, sempre perto, porque isso, ao passo que dificulta, é o atalho que para quem faz bem feito consegue crescer mais rápido. Então acho que esse é um pouco do cenário, assim, contando, né, do que como a gente enxerga e o tamanho da oportunidade que isso tem. Eu queria até, a partir daí, perguntar para você o seguinte, você que trabalha tantos anos dentro da área de trade marketing, né? Explica para a turma o que é o trade marketing e como é que foi a evolução do trade marketing até os dias de hoje. Ou seja, qual foi o ponto de partida do trade marketing e como é que você vê o momento atual do trade marketing hoje? O trade marketing é um negócio que criaram lá nos anos 80, né? Então é uma função basicamente nova, né? A gente está falando de uma área, uma estrutura que vem se desenvolvendo e era com uma necessidade de criar um canal de comunicação da indústria com o varejo para que eles conseguissem se entender, se falar melhor e aí tentar criar um jogo de ganha-ganha. Ao mesmo tempo, suportar o time de vendas, né, com as ferramentas do que ele precisa e olhar para aquele consumidor. Né, aquele olhar do consumidor que a gente chama de shopper, hoje ele ficava um pouco distante, às vezes, da missão do marketing, em construir marca, desenvolver produto, falar com o consumidor. E a gente sabe que o shopper, muitas vezes, não é o consumidor. E o papel que ele tem grande na decisão da compra em loja.
E aí, quando você fala de loja, era também, acho que uma outra oportunidade de dizer, bom, quem cuida da loja? Como é que está a minha marca na loja? Né? Então, o Trade Marketing ele veio para atender essas necessidades e ele veio evoluindo de forma muito rápida, porque todo mundo viu que era uma dor mesmo, seja essa interlocução com o varejo, seja esse cuidado da minha marca em cada uma das lojas que eu estou, para atender bem aquele cliente. E a área foi ganhando um pouco de proporção, crescendo e ganhando um espaço tal que cada vez mais ela tende a ficar mais importante, porque hoje a competitividade de canal de vendas ele é altíssimo, né? O cliente, depois que inventar esse negocinho celular, ele pode comprar a hora que ele quer, aonde ele quiser, e isso faz com que o varejo e a indústria tenham que se adaptar e se moldar para atender esse cara. E desde a loja física, ou desde da loja física que ele faz a compra e depois recebe em casa, faz a compra no online e passa para retirar, né? Faz a compra no e-commerce, ou ele vai na loja buscar alguma coisa diferente, né? As pessoas mudou a dinâmica do próprio varejo, da forma como se consome, e o trade marketing tem que acompanhar isso muito rápido, porque é ele que vai ajudando tanto a indústria quanto o próprio varejista a se moldar para que consiga atender esse cliente. Porque a competição é alta, né? E é ele que decide, na velocidade dele, e a gente tem que oferecer para ele, né, um local onde ele queira ir visitar, acha aquele produto que ele precisa ou na qual ele quer, eu consiga nessa ocasião mostrar novos produtos, né, adicionar uma promoção que faça com que ele experimente talvez um item adicional à cesta dele. Então eu estou melhorando a experiência em loja, eu estou melhorando a qualidade do serviço que eu presto, ele faz questão de visitar então aquela loja, buscar aquelas marcas, e esse pensamento de como fazer isso num Brasil continental, eu acho que é o grande desafio para onde o trade marketing vai, tentando fazer uma história curta, mas mostrando o horizonte do tamanho da oportunidade, do quanto isso tem aí para a área de trade marketing. O que você está trazendo é um pouco de que o trade marketing tem que evoluir na medida com que o shopper passa a ter novas ferramentas de interação e ter novas possibilidades disponíveis, que senão a gente vai acabar ficando para trás, né? Ou seja, nessa de tratar aquele shopper da maneira que possa melhor impulsioná-lo a realizar aquela compra, né? E o que faz uma área de trade marketing olhando para dentro da indústria especificamente, né? O que faz uma área de trade marketing ser bem sucedida no papel dela? Das indústrias que você trabalhou, enfim, pelo seu histórico foram todos bem sucedidos, enfim, mas o que fez a diferença no modelo de governança da área de trade marketing para ela ser bem sucedida? Eu acho que, resumindo, né, um objetivo, uma missão da área de trade marketing é a palavra sellout. Se o trade marketing conseguir, no final do dia, com todas as ferramentas que ele pode ter, ajudar a melhorar o sellout é um indicador que mede o sucesso do que o cliente conseguiu, né, o shopper adquirir aquilo que ele buscava, no varejo que ele foi, então a relação da indústria no varejo e, consequentemente, da indústria com o fim da sua cadeia de produto. Então, o sellout, para mim, acho que ele é o grande target, né, do que o trade marketing tem que mirar, e a partir daí, quais são todas as ferramentas e caminhos que a gente desenha para que aquilo aconteça mais. E um dos indicadores que a gente, né, como trade, você falou, né, que acho que faz sucesso nessa funcionalidade, e é um que vocês, né, na nossa relação, sempre ajudou muito, é a qualidade da execução e a possível ruptura desse produto. Perfeito. Eu brinco, né, e em todas as convenções de vendas e de merchandising, quando eu estou com os promotores, né, a gente já teve estruturas grandes de mais de 3.700 promotores e vocês conhecem isso bem. Eu digo que quem deveria colocar o produto na prateleira ali deveria ser o presidente da companhia. É quase que o pênalti. Quem deveria bater o pênalti no futebol é o presidente do clube, porque ele é tão importante. Se gasta muito dinheiro no desenvolvimento de produtos, se gasta muito dinheiro com marketing para gerar, né, a necessidade, se gasta muito dinheiro para distribuir, para vender. E o cliente chega lá motivado para comprar e não encontra aquele produto, todo aquele investimento foi jogado fora, né? Então, a execução, ter aquele produto disponível na hora que o cliente foi buscar, é a bola cruzar a linha, é o gol, né? Então, é muito importante. Então, essa relevância, quando a gente traz essa visibilidade, dá esse significado do que quer dizer, né? Ter o produto lá bem exposto, da forma certa,
com a precificação certa, que muitas vezes até hoje a gente encontra produto sem preço, e eu não compro produto que não tem preço, não sei você, né? Então, indicadores... Ou ter que esperar, enfim, chegar até o caixa para descobrir. Enfim. Então, assim, essa qualidade da execução final, ela é o último segundo que a indústria tem para o sucesso. Por isso, essa relevância. Então, o sell-out ele só acontece se você até aponta nesse último segundo, nessa relação, né, da sua marca com o seu cliente na loja, ela consegue acontecer. E o não acontecer, existe 1 milhão de motivos que influenciam esse não acontecer. E pode ser criado o indicador ruptura, que foi um indicador onde a gente sempre levou muito a sério, e aí o indicador ruptura ele tem as causas, porque elas vão variando as causas. Mas esse indicador, quando ele é um indicador de negócio para a companhia, você garante que todo mundo, dentro do seu espaço, de todas as áreas, vai olhar para poder tentar mitigar, porque o que a gente não quer é que aconteça a ruptura. E ruptura não é quando ela acontece. O plano contra a ruptura é como eu evito que ela aconteça. Acho que esse é um pouco do sucesso para ter uma execução perfeita. E medir isso é super difícil. Claro que você tem pessoas, mas as pessoas inevitavelmente sofrem fatores, né, daquilo que a gente vive no dia a dia, né? O preço da concorrência, uma entrega que deu errado, um pedido que não foi, um carregamento que não aconteceu, uma agenda perdida pelo time de transporte. O ponto é o seguinte, eu preciso saber disso o quanto antes. Então, confiar só nas pessoas, além das ferramentas, é um risco grande. Então, medir essa execução, ela é fundamental para esse sucesso. Porque o que está acontecendo de desafio para cada uma das marcas, né, para nós, também está acontecendo para os outros, para os concorrentes. E você saber isso antes e ter controle disso antes é um diferencial competitivo para a execução. A gente estava falando antes de começar essa entrevista e você estava trazendo seus pontos de vista sobre uma pergunta que eu te fiz ali. O básico está sendo bem feito? E você estava trazendo um ponto de vista bastante interessante sobre isso que eu queria que você dividisse com a turma aqui. O básico está sendo bem feito hoje, Fábio? Eu brinquei, né? Falei que a palavra do básico bem feito, ela já está desgastada, né? Está desgastada, porque todo mundo fala isso, mas a gente vê 1 milhão de oportunidades, né? Eu estou fazendo um projeto com uma indústria grande agora, né? Apoiando eles e tive semana passada dedicada a fazer rota em todos os canais, em mais de uma região e, naturalmente, a gente tem aquela pulga, né? Eu não só vou na sessão deles, mas acabo em todas as sessões na qual eu já trabalhei, em outras, e você vai vendo um pouco da qualidade da execução. E produto sem preço ainda, assim, produto sem preço ainda, né? Incrível. Então, eu não tenho dúvida que o profissional que está lá, que é o promotor, que é o encarregado de loja, sabe o que ele precisa fazer e tenta fazer. Mas, de novo, ele sozinho, né? O humano, sem ajuda, né, de processo, metodologia, né, e eventualmente a tecnologia que ajuda com essa informação, não dá conta, né? E eu disse que o básico bem feito hoje, a metáfora que eu tenho usado, é a história do castelo de areia. Eu preciso de um castelo de areia de 1 metro de altura. E esse castelo de areia, para ele se manter, eu preciso todo dia ir lá garantir que ele está com 1 metro de altura e eventualmente repor. Porque ele sofre efeitos de outras coisas, não só da minha capacidade de ir lá. Ele sofre efeito do vento, da chuva, do mar. As pessoas que estão passando ali, as pessoas que passam e desmontam, enfim. Então, você, para manter os seus castelos de areias, né, como você desenhou, versus todas as lojas que você gostaria de estar, é um desafio humanamente impossível se você tentar fazer isso de forma humana. Né? Então, levar isso a sério, né, ter processos, criar rotina, ter um time bem treinado, ter boas ferramentas, definir indicadores e acompanhar isso de perto é a única forma que te garante que você está, então, exposto daquilo que você queria. Para, então, considerar o tal do básico bem feito, que é, quando aquele seu cliente entra na loja, ele quer buscar o seu produto, ele vai encontrar o seu produto no lugar certo, na quantidade certa, comunicado da forma certa, no preço certo e vai comprar. Então, esse trecho parece, né, simples, mas ele é um mundo. E esse diferencial, né, e eu tive a chance, né, de passar em algumas indústrias que desafiou os líderes de mercado e a gente eventualmente conseguiu chegar à liderança por causa dessas oportunidades de conseguir estar melhor sempre na frequência, né, do que eventualmente os outros. E isso pode fazer a diferença num negócio, né, muito grande. Se você me permite, eu vou lembrar de uma história pitoresca que nós tivemos juntos numa reunião
Se eu não me engano, nós estávamos numa APAS e você era executivo, era diretor de trade marketing de uma indústria do segmento lácteo. E nós estávamos fazendo um projeto juntos, essa história nos marcou, enfim, todos aqui devem lembrar dela, da vídeo, né? Nós fomos apresentar um resultado para você de umas auditorias que havíamos feito. E aí você pediu, como executivo rigoroso, né, que sempre foi, que abrisse ali os detalhes daquela pesquisa e você tinha um corpo de executivos seus ali naquela reunião. E na ocasião, o resultado era ruim, naquela loja especificamente de auditoria, e um dos executivos percebeu que o horário que nós tínhamos visto, você se lembra dessa história? O horário que a gente tinha realizado a visita estava muito próximo do encerramento da loja, né? A gente estava no limite, por assim dizer. E ele então questionava de que, cara, é um absurdo que vocês foram lá verificar a execução naquele horário especificamente. Eu me lembro que eu me virei para você, você olhou para ele e falou assim, olha, essa história é emblemática, aproveita que nós estamos aqui perto da cantareira e vai chorar lá, porque é o seguinte, tem um shopper naquele horário com a loja aberta. E se tem um shopper naquele horário com a loja aberta, a loja devia estar sendo executada. Então é menos sobre o horário que a gente foi coletar e mais sobre o nível de serviço que a gente está entregando naquela loja. Que reflete muito primeiro quem você é e o teu rigor e o teu entendimento dessa importância da execução diária a qualquer tempo, a qualquer momento, trazendo a metáfora do castelo de areia que você trouxe. Mas foi uma história que muito nos marcou e que a gente leva, né, para vários executivos sobre a importância de você fazer isso de uma maneira diligente todos os dias, essa execução. Eu lembro bem dessa história e eu acho que é um exercício contínuo de cultura de execução. Perfeito. Porque questionar o dado é um caminho de vitimização. E a falta do produto, ou a falta de alguma coisa ali que aconteceu, né, como eu próprio dei o exemplo do preço, eu tenho certeza que todo mundo quer que tenha etiqueta de preço. Mas por algum motivo não tem. Então, se eu pegar isso rápido e transformar, né, corrigir rápido, eu estou sanando melhor a oportunidade para o meu cliente. Do que eu ficar tentando entender por que cada etiqueta não estava, ou por que cada indicador não estava. E aí você entra num ciclo muito mais de se autodefender do que resolver. Né? Então, eu sempre implementar uma cultura onde o pessoal olhe para aquilo e fale, eu sei, né, o que vai fazer vocês ganhar aquele prêmio que a gente desafiou vocês. Não é você olhar a nota que você tirou. É você olhar a nota que você não tirou e amanhã corrigir. Porque quando a gente te diz como você tá, que é uma fotografia que a gente fazia com a chamada ali inspeção, auditoria e tudo mais, é uma chance de te dizer na onde você falta melhorar, daquilo que você sabe fazer. Porque o time é muito bom, o time é treinado, o time tem um material, eu digo, é a única prova que pode colar. Usem o book de execução muito, se precisar todos os dias. A auditoria, por exemplo, é uma chance rica para você botar a mão nos prêmios que você tem de direito. Porque se você ter a capacidade de pegar o que faltou nota e corrigir, é o que vai te levar mais perto da execução perfeita. Não se tá bom, se foi certo ou foi errado, né? Então eu acho que é um pouco disso. E é uma cultura. E é uma cultura de colocar todo mundo orientado, né, a uma execução mais próxima, perfeita possível, né, porque eu também acho que essa palavra loja perfeita, ela também entrou em desuso, né, você ouve todo mundo, loja perfeita, mas o que é loja perfeita? O problema não é loja perfeita. O problema é se manter perto da perfeição o máximo de tempo possível. Porque esse é o desafio. E lá, um dia montar uma loja perfeita, me parece até fácil. Mantê-la próxima à perfeição todos os dias que a loja abre, aí que está o grande desafio. E esse é o abismo. Então é um pouco da cultura de o time de hoje estar orientado a isso. De execução. E só para finalizar essa história, enfim, na prática isso se resultou em que os números avançaram mês a mês porque as pessoas começaram a encurtir essa nova mentalidade da importância de você estar acompanhando isso. Não olhar ali como uma ofensa, mas olhar como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento, onde todo mundo tem a ganhar. Né? E a organização tem que facilitar esse trabalho. Né? Putz, Fábio, é danado, porque a gente setou aqui um tempo para ficarmos juntos. Eu teria 1 milhão de perguntas, acho que vou ter que chamar. Pessoal, a gente vai ter que chamar o Fábio na próxima, de novo, mais uma vez aqui. Mas eu queria trazer aqui uma última provocação para você, e o próximo vai ser só especificamente sobre loja perfeita, né? Que eu falei que você é um especialista de loja perfeita, eu explorei trade marketing, mas não faltou explorar tudo que você sabe de loja perfeita. Mas então, para a gente ficar no trade marketing, assim, a minha última questão para você aqui é o seguinte: vide em latim observar, ver, né?
E dentro desse contexto, eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista sobre o que falta às empresas observarem, verem sobre a importância do trade marketing no desenvolvimento dos seus negócios. Uma pergunta sobre a complexidade dos negócios nos dias de hoje, né? Você ter alguém que está focado e orientado a ajudar a melhorar o sellout do seu negócio parece ser uma ferramenta importante para aquilo que você tem de desafio para o ano? Essa pergunta, ela é para todos os níveis, inclusive para o primeiro nível da empresa. Porque do jeito só como se fazia antigamente, pela competição grande que existe entre as próprias indústrias, entre a competição grande que hoje existe entre os próprios varejos. Eu brinco que antigamente os varejos tinham a capacidade de escolher fornecedor, ou faz o preço que eu quero, ou eu nem compro. Não tem problema, o cliente atravessa a rua e compra em outro supermercado, porque a competição também entre varejistas está enorme. E ele, na segunda vez que ele não encontra o produto que ele gosta, porque o consumidor hoje cada vez mais é empoderado, ele para de frequentar sua loja. Então não dá mais para ser daquele jeito dinossauro, né? Então, atender rápido e bem aquele cliente, sabendo o que ele quer comprar e como você pode atender ele melhor e adicionar valor depois para ele na cesta dele, parece ser um negócio interessante para os desafios competitivos que a gente tem hoje em dia. Se a resposta for sim para o varejo, se a resposta for sim para a indústria, é o trade marketing que pode te ajudar com isso. Então, isso faz com que a área de trade marketing saia do papel passivo, que muitas vezes recebe uma demanda, bota o promotor lá para mim, imprime uns materiais de ponto de venda, né, e fica só recebendo uma demanda bem operacional e passiva para colocar na mesa o trade marketing como uma área que pode adicionar valor na estratégia. Porque com essas ferramentas para solucionar e melhorar a capacidade do próximo sellout e da qualidade, né, da satisfação desse cliente, se for importante, é o trade marketing que tem essa competência. Então, eu acho que é por aí que o trade tem que se posicionar, conscientizando do valor que ele pode gerar, porque eu rodo aí muitas redes e indústrias em todo o Brasil, e eles sempre falam assim, mas lá onde eu estou, o trade marketing é passivo, lá, como é que eu mostro para eles essa importância? Eu falo, faz uma pergunta. Faz essa pergunta do sellout, faz essa pergunta do cliente, se isso é importante, porque se for, aí você pode dizer, eu acho que eu posso te ajudar mais. E a partir daí você conseguir ir levando ferramentas, o conceito, para que de fato você consiga ir subindo a importância, tendo mais protagonismo e ajudar a companhia e o varejo a continuar surfando nesse mar revolto que é o nosso negócio que a gente vive. Perfeito. Cara, não poderia concordar mais. Fábio, obrigado pela aula, irmão. Imagina, obrigado a vocês pelo convite, parabéns mais uma vez aí pela empresa, espero estar aí nos próximos aniversários juntos. Tá bem, nesses cara, desafios. Obrigado. Valeu mesmo. Então é isso aí, turma. Esse é o nosso episódio de hoje. Até a próxima e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.